Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, eu sou o Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, né? André e Simão. Lembra no vídeo no recrutamento passado do Senhor Jesus, nos vídeos passados, que Jesus, saindo da tentação do deserto, ele sai pelo mesmo caminho que ele entrou, pelo mesmo lugar que ele entrou no deserto, e sai e encontra João Batista no mesmo lugar com os seus discípulos. E João Batista aponta: ó, aquele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. E imediatamente dois discípulos de João Batista deixam João Batista e passam a seguir o Messias. Vão meio acanhados ali, não ousam perguntar nada para o Messias, mas vão seguindo ele. Até que aquele homem se vira e diz, né, o que vocês querem? Né? Eles disseram, queremos saber onde moras, mestre. Jesus dá para eles uma lição extraordinária. Vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Mas antes, deixe seu joinha se você está gostando dos nossos materiais. Né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative os sininhos para receber as notificações dos vídeos, na opção todas ali do sininho. Compartilhe nas suas redes sociais com o maior número de pessoas possível, para mais pessoas serem abençoadas. Tá? E deixe seu comentário. Então, né, Jesus dá aquela lição para eles que a gente já viu nesse vídeo que está nesse card aqui, né, nesse vídeo chamado Vem e Vede. Né, Jesus diz isso para eles. Quando eles perguntam, mestre, onde moras? Né, onde vives? Né, Jesus dá uma resposta para eles rabínica, né, assumindo eles como discípulos. Era como se fosse uma inscrição de discipulado. Ó, você está inscrito no meu discipulado. Tá? E está aqui a primeira lição. Vem e vede. Eles entenderam o seguinte, né? É costume do rabino, né, citar um texto bíblico em determinado ponto, ou daquela parte mais relevante do texto, e o discípulo tem que identificar qual é o texto. Tá? E é exatamente isso que o Senhor Jesus está fazendo. Jesus diz para eles, vem e vede. Eles identificaram esse texto como Salmo 66, que fala sobre o reino do Messias, fala sobre a glória do Senhor, sobre os anjos do Senhor, tá? Sobre o poder do Senhor. Tá? E eles ficaram meditando naquilo. Eles entenderam que o Messias estava dando para eles uma tarefa. E essa tarefa era puxada, né? Porque Jesus estava se apresentando como Deus para eles já na primeira lição. O Messias e Deus. Tá? Eles teriam que entender que o Messias e Deus eram uma coisa só. Tá? Então eles ficam meditando e não perguntaram nada. Até que chegam à casa onde Jesus estava morando. Né? Eu não sei se era uma casa temporária, o texto não diz. Só diz que é a casa de Jesus. Tá? Os discípulos chegam lá por volta da 10ª hora. 10ª hora, né, a gente explicou nesse vídeo que a gente falou, né, do Vem e Vede lá, que Israel dividia, né, os horários do dia em turnos. Cada turno chamado de uma hora específica. A 3ª hora, a 6ª hora, a 9ª hora, a 10ª hora era por volta das 18 horas. A gente viu nesse vídeo Vem e Vede que fala sobre a viração do dia. Né? Jesus discipula na viração do dia. Veja, os discípulos, que eram André e João, estavam com o coração queimando, não só pela tarefa que o Messias tinha dado para eles, mas pela indicação que João Batista fez a respeito daquele homem, dizendo, aquele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele é o Messias. Então, estava queimando no coração deles. E quando uma pessoa sabe, aprende uma coisa nova, descobre uma coisa nova, recebe uma notícia extraordinária, maravilhosa,
tá? E era uma notícia nível nacional, né? Que é cumprimento da promessa do Senhor, a vinda do Messias. O coração deles ardia, eles queriam contar para os seus familiares. Tá? André faz exatamente isso. No próximo ali da casa de Jesus, né, em algum lugar estava o irmão de André. E André vai chamar o seu irmão. E traz esse irmão falando para ele o seguinte: achamos o Messias. A palavra Messias significa Cristo, tá? Que tanto a palavra Messias e a palavra Cristo significa ungido. Tá? Unge-se reis e sacerdotes. Tá? O rei só passa a reinar depois de ser ungido. O sacerdote só passa a ministrar depois de ser ungido. Jesus era os dois. Tá? Então, achamos o Messias, de que os profetas falaram. Aí André leva o seu irmão até Jesus. Veja, André e João não tiveram um diálogo profundo com Jesus. Eles estavam com uma tarefa. Enquanto eles não meditassem naquela tarefa até a exaustão, tá? Eles não tinham nada para dizer pro rabino. Então, André corre, né, durante a noite ainda, naquele mesmo dia, e traz o seu irmão dizendo, ó, achamos o Messias. Quando chegam na casa, o André mostra o seu irmão para Jesus, e Jesus diz para ele: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Quefas. É Quefas, gente, não é Cefas, não, é Quefas. Tá? A pronúncia é Quefas, que traduzido quer dizer pedra. Até aí não tinha nada de extraordinário. Jesus não fez uma revelação extraordinária para Simão. Simão, filho de Jonas. Sabia o nome dele e sabia quem era o pai. Lógico, André era discípulo de Jesus. Era natural na cabeça de Simão que Jesus soubesse tudo sobre a família dele. Soubesse quem era seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? O que faziam, o que deixavam de fazer. Isso não foi extraordinário para Simão. Na verdade, André não teve tempo de conversar com Jesus. Então foi extraordinário sim, mas Simão não sabia. Foi extraordinário Jesus saber que o nome era Simão, que era filho de Jonas, que André e Simão eram filhos de Jonas, mas Simão não suspeitou. O que foi extraordinário para Simão foi Jesus usar uma expressão que é muito forte para Israel. Jesus usou uma expressão para Simão que ele seria chamado de Quefas, que traduzido é pedra. Uns dizem, é pedra pequena. Não, é a mesma expressão para rocha. É como se Jesus estivesse fazendo uma promessa, uma profecia sobre Pedro, dizendo, tu vai ser chamado pedra, tu vai ser chamado rocha. Essa é a tua tarefa, esse é o teu olhar. Você vai ser chamado rocha. Não importa o que aconteça, não desanima, você vai ser chamado rocha. Era isso que Jesus estava dizendo. Rocha era o título dado para Deus em Deuteronômio. No final, nos últimos capítulos, capítulo 32 de Deuteronômio, é falado que o Senhor é chamado de a rocha. Jesus é chamado de a rocha. E agora Jesus estava dizendo que Pedro seria chamado de a rocha. É que em Cristo nós nos tornamos rocha. Fundamentos
do Senhor. Alicerces, colunas, tijolos. Nós somos material de construção do edifício do Senhor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Pedro, eu já sei que você vai me negar 3 vezes. Eu já sei que você vai sofrer com isso. Tá? Não se abale. Você vai ser chamado a rocha. Você vai ser chamado rocha. Essa é uma lição para nós, igreja. Tá? Nós somos rocha. Tá? Não é que Pedro vai se tornar o pai da igreja, o fundador da igreja. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que cada cristão, se crer nele, se firmar nele, vai se tornar pedra para o edifício do Senhor. Pedro não entendeu isso. Lógico que Pedro não entendeu isso. Pedro se espantou porque foi chamado de rocha. Um título que é dado para Deus. Mas ele foi entender só no final. Só depois que o Senhor sobe. Se você gostou do seu vídeo, não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Tá? Se inscreva no canal. Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo encontro.